o histórico do Brasil não é de ter constituições longas. Longevas, né? Longas não, longevas. Essa já é a mais longeva de todas. Eu acredito piamente de que a minha geração vai viver uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho porque o mundo está mudando muito rápido, a nossa Constituição já nasceu velha, ela já é insuficiente para hoje, ela vai se tornar cada vez mais, essa insuficiência vai ficar mais clara e nós teremos uma nova Constituição. Primeiro, esperança que a gente tem é a renovação do Senado, né? E a minha preocupação é o seguinte, eu acredito que a população vai eleger um Senado cujos candidatos ao Senado sejam muito duros na pauta suprema, no discurso. O meu medo é que esse no discurso, no exercício do mandato, não se concretize. Então eu acho que nós, enquanto eleitores, precisamos ter muito cuidado, sermos muito criteriosos e a gente analisar se a história daquele candidato ao Senado e aquela coragem que está na boca do candidato ao Senado é coerente com a sua trajetória, né? Eu tenho essa preocupação, mas eu acho que a esperança que nós temos de responsabilizar o ministro Supremo é a renovação do Senado. E acho também outras duas coisas decorrentes dessa primeira coisa. Que se tiver essa mudança de configuração do Senado, o Supremo já vai dar uma baixada de bola. Mas se não baixar a bola, se tiver o impeachment de um, os outros na hora... Opa! É assim, é educativo. Mas, o segundo ponto dos primeiros dois pontos que eu puxei antes desses dois subpontos, né? Então, puxei o ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 2, agora puxar o ponto 2. Tá. Isso não soluciona os problemas do abuso supremo. O impeachment de um ministro do Supremo, apesar de eu defender, não é solução estrutural para abuso de poder do Supremo. Por quê? O problema de abuso do poder do Supremo não é só ter um ou outro ministro que sai da casinha. O problema é que o próprio Supremo, dentro da casinha, tem muito poder. A Constituição já delega muito poder ao Supremo. A começar pela quantidade de temas que a Constituição trata. Então, não existe... E eu recebi outro dia uma comissão de deputados europeus, falei pra eles o seguinte, tava votando escala 6x1. E aí, votando escala 6x1, não sei o quê. Aí eles... mas aí o governo tem maioria, né? 50% mais um, vai tudo tranquilo. Eu falei, sim, o governo tem maioria, mas não é 50% mais um. Mas por que não é 50% mais um? Porque é pra mudar a Constituição. Mas vocês não estão mudando lei trabalhista? Falei, sim. Então por que vocês precisam mudar a Constituição? Porque nossa lei trabalhista está na Constituição. Quer saber outra coisa? Reforma da Previdência, Constituição. Tributária, Constituição. Ele falou, não é possível que vocês tenham tudo... Sim, é possível que tem tudo isso na Constituição, né? Em 2019, na primeira missão que eu fiz, que foi ao Japão, eu perguntei por curiosidade para um deputado japonês quantas vezes eles tinham mudado a Constituição deles, né? Aí ele falou para mim, nenhuma. Eu falei, não. Como assim? Não, nenhuma, ué. Os nossos princípios básicos estão lá, tudo o resto a gente mudou por lei, né? Agora, né, a fundação ali, o fundamento, os pilares da nossa civilização estão lá. A gente nunca mudou nenhum pilar. Uma primeira discussão que a gente está pré-começando a ter é sobre ter o direito a ter forças armadas em vez de forças de autodefesa, que foi uma imposição dos Estados Unidos ao fim da Segunda Guerra. Mas tirando isso, que é uma coisa importante o suficiente, e olha como é importante para estar na Constituição, a gente nunca precisou mudar. E aí ele perguntou, ele rebateu, né? E vocês? Eu falei, meu amigo, toda semana a gente muda a Constituição, né? Então, por que eu cheguei nesse ponto? Porque tem muita coisa na Constituição e o Supremo exerce controle de constitucionalidade. Tudo que está na Constituição está sujeito ao controle de constitucionalidade, à interpretação de controle de constitucionalidade, e na mesma Constituição tem lá direitos que são conflitantes entre si. E aí o Supremo decide qual que é o direito que ele vai dar mais peso numa decisão, que ele vai dar mais peso em outra. Quanto mais direitos você tem lá, mais você dá poder para o Supremo decidir qual que é a balança dele. Porque se a sociedade, no pacto social, que é a Constituição, já não colocou quais são os direitos prioritários que estarão acima dos outros na hora de se julgar as leis, é o Supremo que vai decidir, que é como ele faz hoje. Esse é um ponto. Outro ponto que eu defendo. Tirar o Supremo do Judiciário. Fazer como acontece na Europa, a Corte de Constitucionalidade
que defende a Constituição, que julga leis, ela é uma. A corte que julga casos concretos, ela é outra. A corte que recebe recursos de casos de pessoas comuns e a corte que julga políticos e autoridades é uma, caso concreto. A que julga casos abstratos, que julga leis é uma, que julga pessoas é outra, para simplificar, né? No Brasil, concentrando esses dois poderes, a Suprema Corte julga o Senado julga a Suprema Corte, no final ninguém julga ninguém, né? E, ao mesmo tempo, o Supremo concentra esses poderes de, ao mesmo tempo, sei lá, cai uma causa da JBS no Supremo, quando o Supremo não deveria estar julgando o caso concreto. Cai título de campeonato de futebol no STF, cai furto de sabonete no STF. Não, assim, caso concreto, deixa pro STJ ali pacificar a jurisprudência. Agora, tem uma lei, eu quero acionar o Supremo para julgar se aquela lei é constitucional ou não. Aí beleza, aí é o Supremo. Enquanto a gente não solucionar estruturalmente esses problemas, a gente faz o impeachment do Alexandre de Moraes ou do Toffoli amanhã. Daqui a 10, 15 anos, quando passar o clima, tem outro. E, bom, eu também acho, eu não sei o que tu pensa da maneira como chegam lá os ministros, né? Porque de vez em quando surge um papo pra falar, não, isso aqui, claro que isso aqui ia acontecer, olha essa distorção, o cara chega aqui e fica anos e anos e anos e anos, às vezes, no caso do Toffoli, ele vai ficar muito tempo lá, né? Na minha opinião, isso é uma faceta, porque e a sabatina? E o notório saber jurídico que precisa ter? E as outras. E todo o processo para se escolher um cara para ir para o Supremo Tribunal Federal, que acaba sendo talvez o lugar mais onde se concentra mais poder, é uma indicação. Basta ter algum tipo de clima político para passar um cara. O Bessias não passou porque não tinha clima político. Essa que é a verdade, ou eu tô maluco? Não, tá certo. Então, quer dizer, você tá maluco, mas por outras razões. Então, aí esse desenho, a maneira como a gente cola, como a gente imposta esses caras, já é um problema por si só, porque a gente já abandonou o notório saber jurídico. A gente já abandonou a sabatina. Porque aquela sabatina, né? Se tiver clima político, o cara passa, né? Então, só se o cara passar muita vergonha na sabatina, assim, uma vergonha... Mas os próprios senadores ajudam. O cara, quando ele vai falar, ele afaga o ego do amigo. Sim, não, mas eu tô falando o seguinte. Ali eu acho que só seria rejeitado em razão da sabatina se fosse um negócio assim... Gritante. Tipo assim, puta, o cara é um inimputável, né? Tipo assim, é a mulher do Alexandre de Moraes, aí... Entendeu? Porque passam uns caras aqui do cara. Sim. Né? Impressionante. Então, assim, o que eu tô dizendo a gente tá acostumado no Brasil com esse lance de ficar emendando a Constituição o tempo inteiro, a colar uns band-aid nos lugares que a gente tem a fundação arrebentada. Então, a gente vive colando uns band-aid. Então agora o cara tem que entrar, ele pode ficar no máximo 10 anos. Mas não era esse o problema. Não é isso que faz o cara tomar a decisão de arrombado. Né? E aqui é que eu tô falando em qualquer coisa, a gente faz isso o tempo inteiro, né? Então, a proposta, a ideia, onde é que surge a ideia e a vontade de... Como é que você imprime essa vontade de uma nova Constituição para quem precisaria ser convencido? É um trabalho de muito tempo, né? Isso daí as pessoas precisam se convencer que de fato é necessário, e isso é um desafio enorme. Eu acho que o primeiro ponto é levantar que boa parte dos nossos problemas decorrem da Constituição. Né? Mostrar para as pessoas, porque eu falei de muitos temas que são tratados nela, e eu falei que eu recebi parlamentares europeus recentemente. Na Europa e nos Estados Unidos, o presidente governa, o primeiro-ministro governa com 50% mais um dos parlamentares. No Brasil não dá, porque para governar você precisa mudar a Constituição. Então... o presidente precisa ter na sua base 350 deputados para ter uma margem segura para os 308 necessários para mudar a Constituição. Isso é um dos pontos que dificulta governar o nosso país, né? Também é o desenho que está na Constituição. O próprio fato dessas coisas estarem lá, né, é muito mais difícil você mudar políticas públicas que fracassaram se elas estão na Constituição. É muito mais difícil revogar políticas públicas populistas se elas estão na Constituição. Eu preciso convencer 308 deputados em 2 turnos, depois de apanhar, né, na votação desses 2 turnos, a votar contra essa medida populista e tirar da Constituição.
Eu acho que, assim, o meu pensamento, nós estamos começando... Primeiro, nós estamos levantando esse debate. Falando, gente, presta atenção na nossa Constituição. Ela é a razão pela qual nós temos muitos dos nossos problemas que nós reclamamos e a gente joga... Claro, tem a responsabilidade gigantesca do presidente da República ou do Congresso, mas tem uma responsabilidade muito grande também do próprio desenho da nossa Constituição. Esse é o primeiro ponto. Aí, ao longo do tempo, eu acho que o desgaste e a percepção das pessoas em relação à Constituição, de ver que não está funcionando, faz com que haja uma nova Constituição. E o histórico do Brasil não é de ter constituições longas. Longevas, né? Longas não, longevas. Essa já é a mais longeva de todas. Eu acredito piamente de que a minha geração vai viver uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho porque o mundo está mudando muito rápido, a nossa Constituição já nasceu velha, ela já é insuficiente para hoje, ela vai se tornar cada vez mais, essa insuficiência vai ficar mais clara e nós teremos uma nova Constituição. Eu só ia fazer um complemento sobre toda essa parte do Poder Judiciário, que quando você falou que o Senado julga o STF julga o Senado, então ninguém julga ninguém. E ninguém julga ninguém também em razão desse rebaixamento ético, em razão da quantidade de esqueletos no armário que deixa todo mundo com o rabo preso. E aí eu queria citar uma frase para a gente encerrar, Igor, que resume a combinação do que você falou de ter muita coisa na Constituição com o problema ético. Que é uma frase do Erasmo de Roterdã, que uma vez eu citei em artigo, que é o seguinte, na verdade é um trecho. Aspas, um número muito pequeno de leis será suficiente em um Estado bem ordenado, com um bom príncipe, porque era regime monárquico, e magistrados honestos. E se as coisas forem diferentes, ou seja, se houver um número muito grande de leis, nenhuma quantidade... quer dizer, na verdade, se as coisas forem diferentes, ou seja, se não houver honestidade, nenhuma quantidade de leis será suficiente. Fecha aspas. Então, quer dizer, com ética, com honestidade, se você tem